Pavilhão Internacional de Cultura Contemporânea da Pampulha. O trabalho vem atender o potencial turístico identificado e apresentado a seguir em Belo Horizonte, a quarta maior capital econômica do Brasil. O projeto entende as mudanças no comportamento humano, em destaque as características da ascensão digital, fazendo da sua entidade física reflexos do comportamento e tecnologias do seu tempo, abrangendo assim conceitos da arquitetura digital, como o espaço recombinante ou simbiótico e o design generativo. Para a apresentação da justificativa serão respondidas 3 perguntas: por que turismo, por que pavilhão e por que design generativo? Belo Horizonte é uma das capitais mais recentes do país, sendo que 80% do seu PIB está concentrado no setor terciário. Além de estar acima da média no Índice Brasil e Índice Capitais em critérios turísticos. Segundo o Instituto BHCVB, o turismo em São Paulo se encontra saturado e o Rio de Janeiro tem afastado turistas por causa da violência. Sendo assim, Belo Horizonte é a capital com melhor estrutura para o recebimento da demanda. Os dados turísticos apresentados pelo Pelotour 2019 apontam uma divergência entre o turismo praticado e o turismo potencial de Belo Horizonte. A receita direta do turismo em Belo Horizonte representa apenas 10% das receitas de São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda segundo o Pelotour 2019, 30% dos motivos de destino são visita a familiares e amigos, e apenas 2% são de origem internacional. E mais de 66% dos turistas já conheciam a cidade. Na avaliação turística citada anteriormente, o único critério turístico avaliado abaixo da média foram os aspectos culturais. Dentre os espaços de aspectos culturais de Belo Horizonte se destaca o Complexo Arquitetônico da Pampulha, recém-intitulado como Patrimônio Cultural da Humanidade, que vem incentivando projetos da iniciativa pública e privada para fortalecer o turismo na região, como o Passeio a Barco, aprovado na Câmara Municipal em 2019, em primeiro turno, e o Expo Parque Pampulha, gerenciado pela empresa americana Rio Internacional. Tudo isso fornece um ambiente e contexto adequado para a implantação do Pavilhão de Cultura Contemporânea da Pampulha. Bom, e por que um pavilhão? É preciso entender primeiro as evoluções filosóficas e comportamentais da humanidade nas últimas décadas, com o advento de novas tecnologias. Harvey, 1990, já defendia que o comportamento do indivíduo contemporâneo seria superficial e transitório com o espaço, os objetos e demais indivíduos, trazendo consigo conceitos como dinamismo, reversibilidade, flexibilidade e imprevisibilidade, segundo fonte Sansão 2013. Ainda segundo ela, as intervenções temporárias são ações efêmeras realizadas no espaço urbano que rompem com a organização contínua e homogênea do cotidiano. Com relação à sua temporalidade, a Sato 2018 menciona que houve, na história de pavilhões, projetados para serem permanentes, outros temporários e temporários que se tornaram permanentes. O Pavilhão Internacional de Cultura Contemporânea da Pampulha busca a flexibilidade não apenas quanto à sua temporalidade, mas também quanto ao seu programa e o uso. Para entender melhor este conceito, é preciso primeiro introduzir o pensamento ao design generativo. Então, o que é o design generativo? Segundo Gabriela Celani, em 2013, estes sistemas constituem-se em um método indireto de projeto, não se preocupando apenas com uma situação específica, mas
com a definição de uma lógica que permite solucionar o problema em diferentes contextos. É categorizado por Knight, 2011, por sistemas baseados na lógica e sistemas com inspiração na biologia. Trataremos aqui do sistema baseado na lógica. Os processos de projeto são divididos em pré-GD, onde são definidas as regras e parâmetros, GD, onde ocorre o cálculo computacional, e pós-GD, onde ocorre a análise gráfica de resultados baseada nas premissas de desempenho. Para explicar melhor, usarei os exemplos do escritório Mars, da Autodesk em Toronto, e o layout da exposição da Universidade Autodesk em Las Vegas. Começando pelo Mars, o vídeo de apresentação mostra a etapa de GD e pós-GD, onde são avaliadas os resultados do algoritmo criado, de uma forma gráfica muito didática. Após a classificação, os arquitetos puderam escolher os resultados mais eficientes e assim executar o projeto arquitetônico. Layout da exposição da Universidade Autodesk em Las Vegas, 2017. Na primeira imagem, vemos como eram os layouts das exposições anteriores. Os autores classificam esse processo projetual por práticas heurísticas, onde, com base em experiências passadas, repetimos soluções assertivas. E então ele aborda os algoritmos meta-heurísticos, que são formas genéricas de se achar soluções de alto desempenho, em meio à geração de possibilidades, fazendo assim, como no exemplo anterior, a classificação pós-GD para selecionar o projeto mais eficiente. Obras de referência. Serão elas o Escritório Mars, em Toronto, o layout da exposição da Universidade Autodesk, em 2017, e o Centro de Finanças Norman Foster. Objetivos e metodologia. O objetivo geral do pavilhão é ser uma estrutura e fachada ajustável, sendo assim uma infraestrutura de suporte para receber usos diversos, sendo em especial os ajustes relativos à iluminação natural, sonorização, acessos e volumetria, gerando assim um espaço adaptável a eventos de uso temporário. Diagnóstico do local. Está localizado no Regional Pampulha de Belo Horizonte, classificado como uma ZE, Zona de Equipamentos Especiais, e se encontra dentro dos limites da ADE da Bacia da Pampulha. Possui aproximadamente 23 mil metros quadrados.